Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos, boa noite, namastê. Bom, dando sequência ao nossa maratona ufológica, hoje nós vamos falar então sobre um dos casos que eu considero assim um dos mais emblemáticos, dos mais confusos da ufologia brasileira, que é o caso Varginha. Ok? Muito bem. Eu vou fazer duas abordagens desse caso, tá? Eu não investiguei esse caso, pessoalmente. Então, a primeira coisa, eu não estive lá, não fui fazer as investigações locais e tal. Muito bem. Mas, existe um ufólogo brasileiro, né, que eu confio demais na idoneidade, no trabalho, na honestidade dele. Um indivíduo com cabeça sentada no lugar, não se deixa levar pela euforia, né, por toda uma mistificação que existiu por trás, por toda uma ansiedade de fazer do caso Varginha um caso Roswell brasileiro, umas coisas malucas assim, tá? Muito bem, tá? Bom, então vamos fazer um resumo, né, do que aconteceu em Varginha e nós vamos discutir aqui com profundidade esse tema, ok? Muito bem. Então vamos lá. Onde começa tudo? No dia 20 de janeiro de 1996. Tá? Era uma tarde, tinha havido por volta das 3 horas da tarde na cidade de Varginha, em sul de Minas, tinha tido uma tempestade, uma chuva muito forte. Né? Ao passar essa chuva, 3 garotas, né? Na época 14, 16 anos, né? E mais uma outra moça, ela se chamava Liliane, deixa eu colocar aqui, ó, o nome delas, Liliane, são 2 irmãs, e Valquíria. Tá? Fátima da Silva, né? Então o sobrenome dela é Silva. E a sua amiga, uma amiga chamada Kátia, deixa eu ver, Aparecida Xavier. Então essas 3 pessoas, essas 3 garotas, elas estavam passando num terreno baldio ali na cidade e de aproximadamente uns 25 a 30 metros de distância, ela observa uma criatura estranha agachada. Tá ok? Ok? Elas observam isso. À distância. Viram que era uma coisa muito estranha, rapidamente se assustaram e correram. E chegam para sua mãe falando, olha, nós vimos o demônio, nós vimos o Satanás, era um ser assim, de pele vermelha, escuro, olhos avermelhados, tal, né? Protuberância na testa, tal. Então, isto aqui é um fato. Esse é o primeiro fato que aconteceu. Tá? Muito bem. Após isso, a mãe voltou no lugar, né? Não tinha mais nada, tinha só um cachorro cheirando, segundo eles. Não tinha mais ninguém, mais nada. A mãe só confessou que tinha um cheiro, né? Um cheiro nauseabundo. Você sabe o que é um cheiro nauseabundo? De onde eu fui tirar esse termo, não? Mais parecido com cheiro de amônia. Tá? Presta atenção, amônia, não sei se você sabe, é xixi. Tá? Xixi cheira amônia, que é uma desgraça. Cheiro de xixi tem um cheiro de amônia. O amoníaco é forte, né? O amoníaco tem aquele cheiro de amoníaco forte. Mas assim, quando a gente tem aquele fedor de xixi e tal, é um pouco de amônia, tá? Essas coisas tudo, né? Então, tá, tudo bem, até aí tudo bem. Esse foi um fato. Tá? Agora, o resto da história a primeira coisa muito importante é prestem muita atenção. Tá?
Muita atenção. Então, na cidade de Varginha, morava um ufólogo que na linha, vamos por assim, casuística, na linha materialista, eu considero um dos melhores ufólogos brasileiros. Os mais sérios. Tá? Então, ele morava na cidade de Varginha. Olha só. Esse ufólogo se chama Birajara Franco Rodrigues. Ele é advogado de formação. E na época, né, muito antes desse caso, ele já estudava ufologia, participou de congressos internacionais, trouxe eles aqui em Limeira fazer palestras, né, em Campinas, tá? A gente sempre se envolvia em congressos, encontrava-se em congressos. Em 2001, ele escreve um livro, O Caso Varginha. Depois de toda a investigação, ok? Escreve matéria na revista UFO, ele era co-editor da revista UFO na época. Notei? Na revista UFO, lá de Campo Grande. Tá? Muito bem. Claro, eu li esse livro, procurei outras fontes. Este caso, ele explodiu no Brasil, veio TVs internacionais, Rede Globo, tudo começou a dar uma ênfase nesse caso assim, gigantesco. Tá? Mesma história daquela queda do disco voador em Roswell, que a cidade era desse tamanhozinho, ficou famosa no mundo, até hoje se fala em Roswell. Né? Muito bem. Aí, em 2011, né, por volta de 2011, o mesmo Birajara lança um livro, ele junto com outro ufólogo chamado Carlos Reis, com o título. Tá? Tá? Muito bem. Então, eu quero que vocês entendam, né, que hoje, por que eu considero um dos casos mais emblemáticos da ufologia? Porque acho que se você quer estudar ufologia, você estude o caso de Varginha. Porque no caso de Varginha vai ter de tudo o que se pode existir num caso de ufologia. Invenção, mistificação, envolve o exército, envolve o militar, envolve até que o ET foi parar nos Estados Unidos, sabe, capturado. Tá? Então nós vamos passo por passo, certo? Desconstruir tudo isso daí, como o caso desse ufólogo Birajara Franco Rodrigues. Né? É engraçado que quando ele publicou esse livro aí, né, em 2001, mas a maioria dos ufólogos brasileiros caiu de pau nele. Porque ele estava desconstruindo o caso Varginha, não tem nada a ver com ufologia, não existiu DT, nada ali. Eu lembro, né, que eu estava em São Tomé das Letras no final de semana, né, e ele passando de carro assim, né, porque ele mora perto, né, de São Tomé das Letras, onde eu tinha um espaço lá, né. Fala, aí, ô Birajara, como vai, mano? E aí, como é que vai, né? Como é que vai esse ufólogo aí, essa força, né? Eu falei para ele, ele falou, Laércio, o quê? Estão falando que eu não sou mais ufólogo. A revista UFO me mandou embora, tá todos os ufólogos falando que eu traí a ufologia, que eu não sei o que tem, que eu não sou mais ufólogo. Então eu não sou mais ufólogo. Porque ele causou uma polêmica tremenda, porque no começo ele fez toda uma investigação. E depois de um tempo, ele revisou e falou, porra, realmente eu não tenho nada a ver com ufologia isso aí. É tanta coisa envolvida. E ele mesmo desconstruiu toda a própria pesquisa dele lá atrás. E aí, o que ele fez? Ele desacreditou muitos ufólogos que até hoje defendem com unhas e dentes o caso Varginha. Então, eu quero que vocês entendam que tem um pessoal que defende e tem o próprio que mora lá dentro, ele não se convenceu absolutamente de nada até hoje.
A primeira pergunta que nós fazemos, eu já vi essa discussão dele, a gente bateu papo, né? Lá em São Tomé tinha uma pessoa que ele gostava muito, que já era um ufólogo muito antigo, que já faleceu, que é o famoso Tatá. O Tatá foi em loco estudar isso aí. Saiu, foi lá, foi tentar encontrar as meninas, foi encontrando o local, tentar ver outras coisas, né? Tudo bem, até aí tudo bem. Mas, então eu quero que vocês entendam uma coisa. Então, deixa eu deixar bem claro uma coisa para vocês. Então, vamos enumerar os fatos aqui. Vamos enumerar os fatos. Então nós temos uma ala na ufologia que até hoje defende o caso Varginha como verdadeiro. E uma outra ala, né, que diz que o caso Varginha é uma grande farsa. Na ufologia. Bom, ok? Então é muito importante que vocês entendam essas duas situações. Tá? Depois vocês vão ver a minha posição. A minha posição. Bom, vamos ver o pessoal que defende a ala da verdade. O caso Varginha é uma verdade. Quais os fatos que eles apontam? Associado. Então vamos lá. Primeiro, as 3 meninas veem uma criatura. Isso é um fato. Tá ok? Juliana, este vem aqui do verbo enxergar é com acento, como é que funciona? As 3 meninas veem uma criatura. É assim? Então tá bom, tá vendo? Não errei. Nós temos uma professora de português aqui, então eu consulto os universitários. Isso é o único fato do caso Varginha, o único fato real. Mas uma criatura. Ninguém está dizendo que isso aqui é um... Tá ok? A primeira coisa importante que vocês têm que entender. Elas não têm noção do que elas viram. São meninas jovens, era 14, 15 anos, a outra, sabe? Viu de longe ainda. Muito bem. Segundo fato. O exército capturou a criatura. Certo? Vou mostrar a linha de história que tem lá. 3. O exército levou a criatura para o hospital da cidade. Porque, segundo eles, a criatura estava ferida, tinha alguma coisa, é a história. 4º fato. O exército levou a criatura para
a base de Campinas, a base do Exército em Campinas. Eu quero que vocês entendam que Varginha tem uma base militar muito forte lá, que é a Escola de Sargento do Exército. Então eles têm tanque de guerra, eles têm armas pesadas, obuses. Eles têm uma estrutura do Exército, uma base muito bem organizada, estruturada lá, tá? Isso, Três Corações. Desculpa, Três Corações. Tá? Não Varginha, desculpa, meti erro aqui. Três Corações, que é perto. Bom, depois, quinta, o Exército levou para Unicamp para que, presta atenção, o médico, como é que chamou o médico que faz autópsia? O médico Badam Palhares, na época, o cara que fez, ele é Badam Palhares, nós estamos escrevendo errado aqui. Fizesse autópsia, ele é um especialista, né? Foi até o cara que estudou o caso do PC Farias lá, sabe? É um especialista forense, tá? Dizer, do que morreu, como morreu, foi levado para a Unicamp, para o Badam Palhares fazer autópsia, tal. Olha a história. É legista, legista, tudo isso aí, 6. Depois disso, a história continua, né? Onde está o ET? Você vai procurar o ET hoje, levado para o USA, USA. Os americanos levaram para os americanos. Então, está aí todo o roteiro. Tem mais um fato importantíssimo nessa história. 7. Dizem que um soldado do exército que capturou o ET, tocou a mão na pele do ET, que teve contato físico com esse ET, com esse ser, com essa criatura, morreu de morte estranha poucos dias depois. Então, essa é a história apresentada por todos os ufólogos que defendem o caso Varginha. Ok? Agora, vamos lá. Pois não, pode fazer pergunta quem quiser. Vamos conversar. Professor, como eles chegaram à conclusão que era um ET? Ninguém, então, esse que é o ponto. Essa é a primeira pergunta que eu faço. Não tem disco voador, não tem nave, não tem objeto, nada que possa dizer que aquilo que as meninas viram um ET. Essa é a primeira fase, o primeiro questionamento importante que qualquer cientista faz. Essa criatura foi vista uma única vez e revista em um UFO grande? Só uma única vez por essas 3 meninas, depois nunca mais foi vista. E aí se constrói todo o mito em cima da coisa. Por exemplo, então vamos investigar, segundo fato, vamos investigar as meninas. O que vocês viram? Escreve aí. Então separa as meninas, escreve, cada uma desenha, tal, elas de longe, tal, assustadas, traumatizadas, elas criam uma fantasia. É muito fácil criar uma fantasia. Então, se desenha. Tem uma história, tem um fato. Segundo fato. Bom, o exército capturou a criatura. Tá? Então, vamos entrevistar o comando do exército lá em Três Corações, que foram buscar a criatura, capturar a criatura. Mas a pergunta é, né? Por que o exército está procurando? Só porque as 3 meninas falaram que viram algo, movimentou todo o exército para procurar uma criatura estranha? Dizem que essa criatura parecia uma outra... Olha onde vai começar a história. Uma outra criatura dessa, igual a essa, estava presa no zoológico de Varginha. Foi capturada e presa no zoológico de Varginha. Olha a história onde vai. Ninguém nunca viu.
É só diz que me diz. Um conta uma história, outro conta. O caso, por que eu falo que o caso Varginha é um dos maiores casos por estudo ufológico? Porque tem tudo no caso Varginha. Tem pessoas que são levadas. Quando um ufólogo vai entrevistar aquelas meninas jovens, eles começam, pelo entusiasmo dele, criar toda uma implantação de uma ideia, de uma força, que as meninas acabam acreditando que elas viram ET. E aí, na segunda entrevista, ela já vai falar que viu um ET. Só que não tinha nada a ver com ET. ET não tinha nada misturando na jogada. Mas como a psicologia do ser humano funciona, como a própria psicologia e a vontade de um ufólogo querer que exista ali um fato real e não investiga basicamente todos os fatos como tem que ser e já acredita que tem UFO, já acredita que tem uma coisa. Aí as pessoas vão, mas Laércio, 2, 3 dias antes, numa fazenda, que um homem viu um disco voador, assim, assado, uma luz. Já para dizer que pode ser do disco voador com o ET, caiu lá de cima, entendeu? Sem paraquedas. Paraquedas não abriu. mas tudo bem, né, tudo eu disse que me diz, talvez 3 dias antes, que tem que ver um caso com o outro, tal, sabe? É um monte. Então, Varginha, ele vai se tornar um monte de especulações de casos que vai se aumentando. Então, vão entrevistar o Exército, vão pegar, tem alguma coisa? Todas as vezes, na televisão, na rede, em qualquer lugar, o comando do Exército falou, olha, realmente não aconteceu nada. Nós não temos nenhuma informação, não temos nenhuma captura, não movimentamos tropa nenhuma, absolutamente nada. Vamos com o diretor do hospital. Não, aqui não entrou nenhuma criatura esquisita, nenhuma criatura estranha. Consulta os médicos também. Não, os médicos não tem nada, não fizemos nada a ver. Então quando você vai a loco, só tem um diz que me diz, mas ninguém para não. Eu realmente teve aqui uma criatura muito estranha, de natureza extraterrestre, certo? Todo médico inteligente não põe a mão, cara. Você pega uma criatura super estranha, um corpo estranho, você vai botar a mão? Né? Aí tem que fazer um isolamento de nível 5 e tal. Vocês se lembram no filme ET, o extraterrestre? Quando eles descobriram que o ET estava lá, o que a NASA fez? Cercou toda a casa, botou tudo em isolamento, as pessoas andavam com aquela puta roupa de, né, para não contrair nenhum vírus, nenhuma bactéria que o ET pudesse transmitir, ou vice-versa, que nós pudéssemos transmitir algum vírus, alguma doença para o ET. Então existe um problema muito sério de biologia aí, né, de isolamento de uma criatura estranha, que se fosse de natureza ET, por exemplo.